E olha o que João vem falando aqui. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Sim, em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Tá vendo como temos que permanecer no que desde o princípio ouvimos, que está lá no Antigo Testamento, desde Gênesis? Quanto a vós outros, a unção dele, de Jesus, que recebemos do Espírito Santo, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Porque é o próprio Espírito Santo que está em nós, permanece em nós. Mas, como esse Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas, inclusive pela palavra de Deus, que desde o princípio ouvimos, é verdadeira e não é falsa. Assim como ele nos ensina no que é verdadeiro, nós temos que permanecer nele, como também ele nos ensinou, como esta unção nos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, aqui ele está dizendo, temos que permanecer nele, nas palavras dele, na unção que nos ensina todas as coisas. Não temos necessidade de que alguém nos ensine. E olha aqui o que ele continua dizendo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. E o Espírito Santo ensina o quê? As palavras de Deus. O que está no mundo, os falsos profetas, procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Olha só, quem vamos ouvir? Os apóstolos e profetas. E a Jesus. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Vão deixar as palavras de Deus de lado, os apóstolos de lado, os profetas de lado. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo como que o espírito do erro você consegue discernir o engano, o falso profeta, e ter esse discernimento de espíritos, saber quem está falando pelo Espírito de Deus, porque conhece as palavras de Deus e permanece nelas, desde Gênesis até Apocalipse. Aí sim, damos ouvidos a quem conhece a Deus, a quem fala a palavra de Deus, que aqui são os apóstolos e os profetas. Nós somos de Deus, ele diz que eles são de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve eles. Certo? Mas estão dizendo que essas palavras são antigas, que tem que dar uma ajeitada, uma atualizada, e não é bem assim. A palavra de Deus é a mesma, desde Gênesis até Apocalipse, que é a poderosa para cumprir o princípio e o fim. Então é ela que a gente tem que continuar tentando, ouvindo. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade. Aquele que conhece a Deus ouve essas palavras. E o Espírito do erro. Nós temos vencido os falsos profetas, porque por causa do Espírito Santo que está em nós, e se nós permanecermos nele. E aí chegamos a esta conclusão. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca. Esse testemunho está em todas as Escrituras, e acerca do Filho, acerca de tudo que é o princípio e o fim, que está em Jesus. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Então aqui nós temos que amar nossos irmãos. E diz que se nós também orarmos, pedirmos para Deus perdoar, Deus vai perdoar, mas não para pecados que são para a morte. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não para a morte. Então os que não são para a morte são injustiças, pecados, os nossos irmãos podem estar cometendo, mas nós temos que orar, interceder, amá-los. Amar os nossos irmãos, amar os que de Deus são nascidos. Quem é nascido de Deus ama o que é nascido de Deus. Então, vamos orar para Deus perdoar os nossos pecados, vamos perdoar uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus. Mas há pecado que não é para nós orarmos, porque há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Este é aquele que em A maiúscula é Jesus, que nasceu de Deus, vai nos guardar. Guardar quem? Quem não vive em pecado. Quem não vive em pecado é nascido de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Chegamos então a esta conclusão, que temos que nos apartar da mentira, dos falsos testemunhos, da falsidade, tudo que mistura a palavra de Deus, dilui ela, é mentira, é falso. Temos que nos afastar, vem do falso profeta, vem do maligno, do espírito que já está atuando nos filhos da desobediência. Então, vamos orar, amar os irmãos, alertar, pedir para Deus perdoar. Mas aqueles pecados que são para a morte, preste atenção para não orar por este. Olha que maravilha, nós podemos perdoar os irmãos, orar a Deus se alguém cometer algum pecado que não é para a morte, e Deus lhe dará a vida. Nós podemos interceder e Deus vai perdoar. Porque é através da nossa oração que essa pessoa vai receber perdão e receber vida. Através da sua oração de irmão, que vai pedir a Deus perdão, Deus dará a vida, mas não pecado para a morte. Para quem está no pecado para a morte, nós não devemos orar, porque não é certo que ela vá receber vida através da nossa oração, a não ser que ela se arrependa. Aí depende dela. Que está num tipo de pecado que é para a morte. Aqui termina falando, guardai-vos dos ídolos. Como que a idolatria é um pecado muito grave e leva as pessoas à condenação, porque os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, temos que nos guardar dos ídolos. Eles estão convencendo as pessoas, os ídolos estão enganando pela concupiscência dos olhos, que é a cobiça, pela concupiscência da carne, da satisfação de estar se justificando em si mesmo, ou a concupiscência da carne também. São várias coisas relacionadas também a impurezas sexual e tudo mais relacionado à carne, desejos, prazeres, mas também é uma conduta de não se satisfazer, se conter somente com a graça de Deus, mas procurarem recursos deste mundo para também estarem se justificando, ou de suas próprias aparências de piedade, né? Suas próprias justiças. Não que nós não tenhamos que realizar obras de justiça, sim, porque todo que pratica justiça é nascido de Deus. Mas que não seja uma falsidade, para gerar um orgulho, para se justificar. Os falsos profetas falam da parte do mundo, das coisas da vida, da soberba da vida, das concupiscências dos olhos, que seduzem a alma, e tudo isso vai contaminando o corpo inteiro. Se você estiver dando ouvido, tome cuidado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas se nós estamos em Cristo, nós vamos reconhecer o que é verdadeiro e no que é verdadeiro permanecer. Isto é, em Jesus Cristo.